E aí, muito boa noite, boa noite, boa noite para você. Gente, olha só, você sabia que existem mais de 120 mil tipos de arroz? Parece exagerado, né? Meio até inacreditável, mas é isso mesmo. O arroz é um alimento de uma diversidade gastronômica e cultural enorme, muito legal. Agora, o nosso velho conhecido, né, do dia a dia é o branco, né, arroz branco, mas o integral está cada vez mais na nossa mesa. Mas tem também o arroz vermelho, o arroz negro. Quais tipo você já experimentou? Conta pra gente. E agora, outra coisa, as formas de preparar são muitas também. Enquanto nós, né, brasileiros, preferimos um arroz com alho e cebola, bem soltinho, no Japão é o contrário, sem tempero e empapado. Sabe aquele tipo unidos venceremos? Bom, vamos falar no programa de arroz, no programa de hoje. Ele significa também fartura e você acha por quê, né? Os noivos recebem uma chuva de arroz na saída da igreja, né? Então, votos de fartura e fertilidade. É significado de vida para alguns povos orientais, então tem muita história para contar sobre arroz. E na minha cozinha hoje é quinta-feira, esqueceu, tem uma receita de risoto de brie, que é um queijo, né, com duo de alho porró. Uma delícia, e quem vai nos ensinar é o chefe Marcelo Lana. Tudo bem, Marcelo? Bom, Roberta. Você é de família de italianos, não é? Somos italianos. A gente está bem próximo da Itália mesmo. Nossa família tem toda a dupla cidadania, né, que a gente não perdeu isso. E desde criança a gente vem comendo assim, naturalmente, os pratos italianos. Risoto, né? Pois é, mas ele vai ensinar pra gente. Depois a gente coloca a receita também no facebook.com/Brasil das Gerais. No segundo bloco ele vai falar, porque esse rapaz aqui parece que você fez até o 5º período de engenharia. Justamente. Não é? Engenharia Mecânica? metalúrgica. Metalúrgica, gente, depois desistiu e foi pra gastronomia. E pra gastronomia. E aí que você se encontrou, né, Marcelo? Isso, estou muito satisfeito com a escolha. Pois é, e tem muita história para contar, ele vai contar no segundo bloco. É bom que dá muito tempo você pegar lápis, caneta, bem que se você estiver no Facebook também não precisa. É no segundo bloco, risoto. Eu amo risoto, já tem até uma amostra aqui, ó, para vocês, mas ele vai ensinar o passo a passo pra gente, tá? E é um prato rápido, também fácil. É rápido? Dá tempo pro pessoal fazer ainda hoje pro jantar. Pois é, mas olha aqui, mas o arroz... Peraí, mas você não trouxe o arroz cozido? Não, já tem o arroz cozido, trouxe o cru pra gente começar o preparo do início. Ah, a gente vai passar por todas as etapas, depois a gente vai trocar a panela então como já tá adiantado. Porque você falou rápido, eu sei que eu faço lá em casa muito, pela receita que eu tenho, fico lá 17 minutos, mexendo. Depois eu quero até saber se tem jeito da gente fazer pré-cozido. Tem sim. Senão eu fico lá. Não, põe uma tem cadeia, como. um banquinho e fico lá. Mas assim, é uma delícia, né? Mas é no segundo bloco, viu, gente? Então, se você tem algo a dizer, gostas de arroz, tem muita gente que corta o arroz, fala assim, eu quero emagrecer, corta o arroz, corta o feijão. Tem um nutricionista aqui que vai dar essas dicas. Será que precisa de cortar o arroz, né? Tem histórias, tem curiosidade, quer saber, quer comentar o que você quiser. Os nossos contatos estão aí. O telefone é 3269-9000, mas tem os contatos pela internet também. Olha aí, tem o e-mail do programa, você já sabe. Tem o meu blog, você já sabe também. Tem o Twitter e tem o facebook.com/Brasil das Gerais. Aliás, a turma do Facebook hoje já participou até. Faça você também do mesmo jeitinho. Vai lá, aproveita para curtir a nossa página. Bom, mas esse programa, gente, que é muito mais interessante do que eu imaginava, a hora que a gente vai ler, vai pesquisar o assunto, né? Foi sugerido pela Keiko uma vez no programa. Você estava aqui desse ladinho, né, Keiko? Que agora já é até parceira do programa. E ela que falou, olha, tem 100 e quantos? 20 mil tipos de grãos diferentes. Eu falei, mas como assim? Da onde que você tirou isso, Keiko? Me conta. Porque é demais, não é? Tem as espécies e delas tem as variações. E daí surgiram todas elas, né? Na verdade, algumas não são. Né? Nós estávamos até aqui conversando. Eu falei ali, arroz negro com medo. O arroz negro é arroz mesmo? Não. Não é arroz. Por que, meu Deus, que não é arroz? Porque eu fiquei... Você fala, inclusive,
que o arroz, que eu adoro também, que é o arroz selvagem, que também não é arroz, é uma graminha, que aí é uma graminha comercialmente colocado como arroz e vende até, né? Porque é muito gostoso, né? É saboroso. Mas não é arroz. Não é arroz. Pois é, e a questão do negro, por que não é arroz? Em questão também? disso também, porque também é uma gramínea, né? Então, para muitos é arroz, mas na verdade não é. E assim vai contabilizando. Pois é, mas aí já ficou e é, né? E é. Agora, você como Nisei, né? Nisei. No Japão, você contou que não há tanto tempo assim que o arroz é usado no dia a dia? No dia a dia, não. O arroz, ele surgiu para conservação de peixe. Como é que é? Porque ele vira um vinagre, é isso? Vira um vinagre. Como que ele faz? Depois de cozido, ele vai se transformando, vai fermentando e vai ficando líquido. E transforma no vinagre, transforma no saquê. Ah, tá. Né? Já usava como usa também para fazer o saquê. E aí era usado para conservação de peixe. Agora, o arroz no Japão era considerado uma coisa, como era o nosso caso aqui, o sal, né? Tanto que salário vem de sal. Porque você contou que a universidade do seu pai foi paga com saca de arroz. E eram duas sacas, gente. Imagina só, você ia comprar um apartamento, X sacas. Como é o caso do sul de Minas. Era uma troca, era uma moeda. A questão do saco do café, né? Ou seja, era moeda. Era moeda. Por quê? Porque não tem quase arroz no Japão, né? Não tem. Não tem. Por causa de espaço físico mesmo e precisa... Espaço físico, a questão do solo, né? Para a produção do arroz, né? Então, que precisa ser um solo bem molhadão, né? Isso. Tanto que no Brasil, eu acho que é mais no Paraná, no Rio Grande do Sul, não é? Que tem Paraná, né? tem Paraná e Rio Grande do Sul. Que tem mais. São os dois. São Paulo ainda tem, mas muito pequeno. Né? Agora, o arroz para você, hein? Qual que você prefere? Porque aqui no Brasil a gente gosta dele mais soltinho. Depois você vai explicar o arroz de preguiçoso. A gente gosta dele soltinho, com um alho, uma cebola, afogado de preferência. Eu não faço assim não, só porque demanda muito tempo. Eu coloco a água para ferver e jogo o arroz lá dentro. Tá ótimo. Acho que o meu é de preguiçoso. Mas coloco alho e cebola também. Mas fica uma delícia. Fica tipo Unidos Venceremos, que eu adoro. Porque lá no Japão é isso, tem aquela coisa venceremos. Né? Qual mas você gosta é o mais? Tipo de grão. Eu, Unidos Venceremos. Adoro um arroz que todo mundo fala assim, isso aí não. E é o que eu gosto. Eu também gosto, mas lá no Japão, como é que vocês fazem? Porque vocês colocam a água com o arroz, mas sem tempero. Sem tempero. Sem tempero. O tempero vem depois. E aí, o que usa? E o japonês usa o princípio seguinte: o arroz branco, sem tempero, por quê? Todas as misturas virão sempre com algum tempero. Então, o arroz precisa estar neutro. Diferente do nosso caso. Aqui nós usamos cebola, alho, óleo, sal. O japonês não. Branco. Agora, que você, assim, você acabou que estudou a questão do arroz, né? E a gente vê que, assim, que é um alimento que faz parte da maior parte, assim, da cultura do mundo, né? Alguns países da Europa usam menos e tudo, né? Isso. Mas ele principalmente dos povos orientais, né? Significa vida, não é? Lembrando também que a China, por exemplo, é o maior produtor do mundo. Depois vem Índia, né? Vem Índia, né? Então, são os dois maiores produtores. Embora os indianos tenham um consumo alto, mas os chineses muito mais. Os indianos exportam também muito, né? Eu acho que eles consomem menos exportam mais do que consomem. Entendi. Né? Depois tem muito caso para contar ainda do arroz, né? Mas assim, vamos conversar com você, Carlos, que é gastrônomo, né? Qual é a melhor forma de preparar? Porque você fala o seguinte, olha, a gente tem que entender do ingrediente. Não dá para pegar um arroz agulhinha e fazer um risoto, é o que você fala, não é? Pois é, me fala, essa questão do arroz, da gente saber identificar qual é o tipo, com quantos tipos de arroz você, como um profissional da gastronomia, lida assim normalmente?
Bom, depende muito do tipo de preparo que vai ser feito. O tipo do prato vai determinar o tipo do arroz a ser utilizado. Então, esse é o ponto de partida. Sim, mas qual que você gosta mais, que você utiliza mais na sua cozinha? Bom, se eu for pensar em termos de cozinha mineira, eu vou usar o agulhinha sem problema nenhum. Tá? Aí a gente tem a opção do parboilizado, né? Que a gente tem uma diferenciação. O que é o arroz parboilizado? Que muita gente não sabe. Tá, existe até um preconceito quando a pessoa fala assim, aqui serve arroz parboilizado, né? Porque ele adquiriu uma conotação mais comercial, mais popular em relação ao volume que ele gera depois de pronto. Tá? Agora, só que o processo da parboilização, ele promove um ganho no grão. Tá? Porque ele Mas que tipo de ganho? Em termos de capacidade nutricional. Tá? A parboilização nada mais se torna mais nutritivo. Do que um pré-cozimento que é feito. Tá? Ele é colocado de molho, depois ele sofre uma temperatura mais elevada, em pressão, e isso pode chegar até 500, 600 graus de pré-cozimento do grão com casca ainda. Aí, após isso, ele é feito uma secagem também com uma temperatura bastante elevada, para retirar cerca de 30%, 40% dessa umidade. E após esse processo é que é feita a retirada da casca, tá? Sem chegar a agredir. Com esse aquecimento e esse processo de resfriamento, toda a propriedade nutritiva que está concentrada na parte periférica do grão, ela concentra no núcleo do grão. Então a gente não perde isso. Quando a gente pega o agulhinha, o que ele tem? Ele é um arroz polido. Então ele foi descascado e ele passou por um polimento para ficar bonitinho, branquinho, soltinho, como você está falando. Qual que você usa? O agulhinha simplinho ou parboilizado? Eu uso dos dois, eu não tenho preconceito com eles, não. Depende muito do cliente, da pessoa que vai consumir. Tá. E é bom, e além, quais outros que você usa? Você está falando desse normal, né? Que a gente usa... Lógico, aí eu entro no carnaroli e no arbóreo, em questão do risoto que são os específicos para... não dá, Marcelo, para fazer risoto com outro tipo de arroz, dá? Porque eu já vi muita gente me contando, fiz um risoto, eu falei, você fez arbóreo, que é o arroz, que é o arroz italiano, né? E a pessoa, não, fiz com arroz comum mesmo, dá para fazer? Você já fez algum, já ouviu contar isso? Não fica bom não. Para risoto a gente usa o arbóreo, que é o mais tradicional. Na Itália usa-se muito o arbóreo, a receita original do risoto é feita com arbóreo. O carnaroli e o vianoli, que é um grão um pouco diferente em aspecto físico, mas também que dá um bom resultado de risoto, principalmente para risoto de frutos do mar, assim. Esse eu não conheço. E o arbóreo, eu acho legal que hoje o preço está bem melhor. E é um arroz que rende muito, né? Risoto é uma coisa que você coloca 2 xícaras de risoto, nossa, come, gente, é uma coisa impressionante. É fundamental em relação ao amido, a liberação do amido. É que vai dar essa cremosidade que ele está apresentando ali. E tem mais amido esse... Tem o arbóreo e o carnaroli, ele tem uma concentração maior de amido. Então, por isso que ele consegue aquele resultado... mais de cremosidade no Então tá. prato. E o nosso agulhinha, por ser lavado, polido, ele tem menos... Ele já perdeu a maior parte do amido dele. Entendi. Então ele não consegue dar essa liga e provocar essa cremosidade. Tá, então tá. E depois, tô te perguntando os tipos de arroz que você gosta mais, que você usa mais. Aí se a gente for pensar na comida oriental, a gente vai cair no arroz japonês, que ele é um grão mais curto, mas também que tem uma quantidade de amido bem representativa, né? Ele te dá essa liga, que é o que ela falou, é o desejo de ter o arroz mais empapado. Tá? Então não dá para preparar um sushi. Porque o risoto é um arroz meio empapado, né? Tem que meio ser. não, inteiramente empapado, porque é uma delícia, né? Tem que ser. Então, assim, cada tipo de prato, ele requer um arroz com a sua característica específica. Tá? Então, se a gente vai fazer uma salada, a gente estava comentando antes, dá para usar o que é chamado de arroz, mas seria o selvagem? Ótimo, ele vai ficar... Numa salada fica maravilhoso. Beleza, perfeito. Tá? Mas é um arroz específico para aquilo ali. Agora, para o consumo no dia a dia,
já não é aconselhável. O arroz negro também eu já comi, uma delícia, também feito com camarão. Isso, até já foi feito aqui no programa, aí eu não lembro o que usou, mas assim, eu lembro que foi até um concurso que a gente fez aqui na cozinha, quando a gente lançou, a moça que fez, ela ganhou com um arroz negro, uma delícia. Inclusive a Adriele Zerbeto falou, adoro arroz selvagem ou arroz negro. Só que nós ficamos sabendo aqui agora que não é arroz, que é uma graminha. Mas, como comercialmente está... Isso é uma questão da biologia, tá? A biologia, junto com a botânica, que não considera o grão como sendo arroz. Ah, tá? Então, aí é uma determinação científica. Tudo bem, mas comercialmente é arroz. Ele é vendido engraçado como se fosse que um o arroz preto, ele parece um arroz mesmo, gente. O formato é bem semelhante. Bem demais. Olha só, Marcos, e você como nutricionista? Que tipo de arroz que você recomenda mais para as pessoas? Por exemplo, eu agora estou adotando na minha casa, resolvi usar arroz integral. Sempre comia, mas não fazia parte, comprava agulhinha também e tal. E eu tô assim, nossa, eu tô habituando demais, acho uma delícia, você tem que mastigar mais, né? Até bom que você come menos, parece que ele tem até mais caloria do que esse arroz branco, né? Um pouco mais de caloria, mas eles são bem semelhantes em caloria. Pois é, um pouquinho mais, mas aí compensa por causa do tanto de fibra, né? Sim, o que muda muito é a quantidade de fibra. A quantidade de fibra do integral é bem superior do que o branco. Ou seja, você diz que o integral, ele é mais saudável? É mais saudável. Se fosse para escolher o campeão, seria o integral. Ele, em nutrição, ele é bem mais rico, porque além de conservar todas as vitaminas e os minerais que o branco já perdeu no processo de polimento, ele tem uma substância que é praticamente exclusiva do arroz integral, que é o gama-orizanol. O gama-orizanol é um fitoquímico, né, que é capaz de ter um potencial de antioxidante muito alto. Então, ele está ligado com a melhora de taxas de glicemia, colesterol e saúde física geral. Praticamente só o integral tem uma quantidade de gama-orizanol. É o que você, então, indica? É o que eu indico. Agora, e essa coisa da turma, né? De, vou fazer dieta, corta logo o arroz. Sim, todo mundo... O que você acha disso? Tem essa ideia, não. Então, vou parar de comer arroz porque assim eu vou conseguir emagrecer. Coloca a culpa do ganho de peso no arroz. Tadinho do pobre do arroz, sendo né? que não é bem por aí. O que eu vejo, e é claro, se a gente for perceber, quase todo mundo reduz os alimentos com gordura, opta pelas coisas mais leves, mais produtos light, e todo mundo continua ganhando peso da mesma forma. Então, se a gente não eliminar eu acho pesado, mas dar uma controlada na quantidade geral de carboidratos, não tem efeito na redução do peso corporal. Então, não é só o arroz. Tem que diminuir a quantidade de carboidratos como um todo. Mas não eliminá-lo. O eliminar eu acho errado, porque a nossa fonte principal de energia é o carboidrato. É o carboidrato, né? Então, selecionar um carboidrato que seja melhor aproveitado pelo organismo. Pois é, você está falando isso, então ele estava falando, o arroz, esqueci o nome, arroz arbóreo. Não, o outro. Arborizado. Ai, fugiu, desculpa, gente. Tem mais nutriente e tal. Porque Sim. O que a gente escuta também, muita gente diz, larguei o arroz, porque arroz, tadinho, tão pobrinho de nutrientes. Sim. Se ficar com ele ou sem ele, tanto faz. Tanto faz mesmo? Não. Ou ele tem nutriente e é importante? Não, o arroz branco, que é o comum, ele tem uma quantidade baixa de nutrientes, mas tem muita energia. Ele é muito rico em carboidratos, muita energia, mas em nutrientes, vitaminas, minerais, ele é pobre. Mas ele faz diferença, sim. Se a pessoa parar totalmente de comer, ela pode ficar com menos energia no corpo e ter dificuldade para fazer as atividades do dia a dia. Entendi. Ela se sente mais fraca. Não, gente, um arroz, para mim, até puro. Até gelado. Não, gelado não. Mas até puro, acho uma delícia. Depende, se ele tiver doce, pode ser gelado. Pois é, depois nós vamos falar disso, do preconceito, porque tem muita gente que só coloca o arroz, gente, como acompanhante. Tipo assim, coadjuvante. E ele pode ser o ator principal, o protagonista da história, como doce e outras coisas também, como é o caso, né, Marcelo, do risoto, né? O risoto,
ele pode ser usado na entrada, pode ser usado como prato principal também, não é? Prato principal, acompanhamento. O risoto, ele é muito versátil, né? Aceita vários ingredientes que você pode colocar nele. Ele é versátil demais, né? Praticamente tudo que é comestível você pode colocar no risoto. Então ele pode virar de acompanhamento, de entrada, de prato principal. Muito fácil, dependendo do que você for utilizar. Isso é legal demais, tá vendo? Depois a gente vai falar como é que pode ser entrada, né? E como pode ser acompanhamento. Porque esse que você vai ensinar a gente a fazer hoje é prato principal, não é? É o prato principal. Pois é, uma delícia, gente. Com queijo, né? Brie. E duo de poró, por que duo de poró? Porque o óleo poró vai entrar em duas versões. Vai entrar fresco e ele em crisp, frito, crocante. Então por isso que é uma duo de óleo poró. delícia. Depois vai ensinar isso e vamos acabar com aquela coisa, né? Porque vocês mesmos falam, né? Que a gente geralmente imagina o arroz acompanhando mesmo o feijão, o quiabo com angu, aquelas coisas. Não imagina que ele pode ser o protagonista da história, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar. Eu vou entrar aqui. A Gleiciane diz o seguinte: nossa, arroz não sabia dessa variedade. Nem eu, minha filha. Se bem que você falou que são 120 mil, mas 5 mil é que são mais ou menos conhecidos, conhecidos, né? Isso. E existe desde antes de Cristo, né? Há cerca de 15 mil anos. 15 mil anos antes de Cristo. Isso. Tudo começou na Ásia, né? Tudo. Isso aí. Olha só, o tio Dedé... a Tânia Teixeira falou, bom demais. Também gosto. Depois o tio Dedé falou assim, que é o Zé Eduardo, nosso colega aqui de Facebook, amigo de Facebook, ele falou assim, olha, importantíssimo falar do arroz vermelho, não aquela variedade importada, coisa recente, mas do arroz vermelho mineiro, que está desaparecendo por ser considerado praga invasiva. Ainda existe na Serra do Cipó e imediações. Eu já vi lá em Conceição do Mato Dentro. Fundamental para se fazer a panelada mineira com carne de porco salgada, paio e repolho. Que delícia. É isso mesmo, arroz vermelho. Vamos falar do arroz vermelho. Ele é muito saboroso também. E é daqui, pertinho da gente. Pois é, daqui. Aqui. Pois é, por que tantos tipos de arroz, né, desaparecem? Porque, por exemplo, a gente fala que existem 120 mil e que 5 mil são os mais conhecidos e tudo mais, mas desses, muitos já desapareceram, né, Keila? Já. Com certeza que sim. Né? Mas eu acho que é como o caso do arroz vermelho, né? Começa pela coloração, né? E eu acho que existe um pouco dessa questão do preconceito. Como os grãos são brancos, quando a gente fala em arroz, remete logo ao branco. É verdade. E aí, quando vem outras cores, as pessoas já olham com uma certa desconfiança. E talvez isso tenha gerado esse tipo de... a extinção de algumas espécies. O povo não valoriza e vai perdendo, pensa para que de é plantar. algum produto químico, que alguma modificação e tudo, não é legal consumir, então... Pois é, o arroz acaba... preto, gente, até pouco tempo, pouca gente conhecia. Sim. Não é? Todo mundo acha, o que colocaram aqui nesse arroz para ele ficar preto? Por que ele fica preto? Vocês sabem? Por que ele é preto? Bom, a história do arroz preto, ele vem da China, né? Ele era considerado o arroz só do imperador. Entendeu? Ninguém tinha acesso ao arroz. Então era uma comida preparada só para nobreza. Tá? Recentemente que ele começou a ser, vamos colocar aí como... atingir um nível comercial. Mas mesmo assim é mais fora. caro, né, gente? Esses dias eu comprei uma caro. caixa, acho que R$28 ou R$30, uma coisa assim. Não, já barateou um pouco. Já baixou mais. um pouquinho. Já. Porque agora a gente já tem produção aqui no Brasil também. Então isso vai beneficiando a questão de custo. Né? Mas é questão de marketing e de liberação também de sementes e tudo. Então, assim, saindo de lá, vindo para cá, começou a ser plantado. Então, começa a entrar num ciclo comercial. Entendi. Então, isso começa a ser divulgado e começa a ter um ganho. O arroz selvagem também, eu mesma o selvagem vem do Canadá. Não tem muitos anos, não. Ele vem do Canadá. É típico da região do Canadá. Pois é, mas ele é importado hoje ainda ou já é plantado aqui no Brasil também? Parece que já tem alguns produtores que estão Já tem? Porque tirando. nós temos muitas espécies de arroz no Brasil, Keiko? Não tantas no Brasil.
Itália tem demais, né? Sim, Itália, Portugal também. Uhum. Agora, no Brasil, há várias formas de fazer, né? A gente estava perguntando, depois tem que falar como é que tem que fazer direitinho. Você falou que depende muito da região, né? A característica do jeito que as pessoas fazem, dependendo da colonização. Se foi português, se foi espanhol. No Nordeste, no Nordeste, como é que eles fazem? Eles fazem Porque tem uma parte do Nordeste, Pernambuco, por exemplo, eles escaldam como se fosse o macarrão, né? A massa. Fervem a água, colocam o arroz, faz o cozimento, escorre. Pois é, eu coloco arroz, faço o cozimento, mas não escorre. Escorre como? Porque fica sobrando água? Isso. É muita água que é feito o cozimento. Eu não sabia. Então, assim, são regiões... E coloca o quê? Alho, cebola? Não, essas coisas? só sal. Só sal? Sal, água, muita água e depois escorre. A água começou a fervura, joga-se o arroz. E aí, quando tiver no cozimento, escorre. Em alguns lugares, algumas famílias ainda lavam, como se fosse um macarrão, para ficar soltinho. Nossa, e o arroz hoje não precisa de lavar mais, né? Não. Eu acho isso uma delícia. Eu lembro quando eu era menina, aquela lavação de arroz. Lembro, hoje já vem. E, inclusive, o arbóreo também, uma dica que você dá, né, Marcelo? Não lavar, né? O japonês é necessário. Você vai estar perdendo amido, né? A gente quer a maior concentração de amido possível para dar aquela cremosidade. Então, lavando, a gente vai estar jogando esse amido fora. Então, uma dica é a gente não lavar o arroz arbóreo. Daqui a pouquinho vocês vão aprender, tá fácil. Mas o japonês ainda é necessário lavar. Por quê? Para tirar o excesso de amido. Que é amido demais, né? Amido demais. Nossa, meu Deus do céu. E você não pode com amido, né? Não. Pois é, você falou que você fez cirurgia bariátrica e aí você tirou tipo uma intolerância ao amido, Eu adquiri uma rejeição com relação ao amido. E como é que você faz? Porque você gostava de arroz, né? Gostava. Você falou que agora você usa a memória... Eu tenho que lembrar dele como uma coisa boa. E você faz, né? Faço. E nem uma aguinha de arroz, que é ótimo para quem tá com diarreia, intestino solto, nem isso você pode? Não, a água até que dá para ser tomada, mas não tem necessidade. Agora, o importante é o consumo do grão em si. É esse que é o problema. É porque cria o quê? Parece que o estômago vai explodir, é isso? O amido, quando ele entra, quer dizer, com essa cirurgia, muda muito o processo metabólico do organismo. Então, alguns ingredientes geram situações adversas. O amido do arroz... Adversas, já sabe como é que é, né? Flatulências e tudo. Não, é uma rejeição mesmo que provoca dor. Entendeu? Então, assim, a sensação que a gente tem é que está estourando, está explodindo. Aquilo começa a fermentar. Nossa Senhora, entendeu? Deus me livre. Olha aqui, nós temos que terminar o bloco. A Maria de Faria falou assim, pensar que eu só conheço o branco, o vermelho, o preto e o arroz integral. Nós estamos falando demais hoje, depois nós queremos saber. O João Santos também, a Cleusa Martins Borges, porque ela está aqui atenta ao programa, que quer descobrir mais variedades de arroz. Nós temos que falar de mais variedades, hein, gente? Depois, a Marla Rocha. Roberta, esse programa não perco mesmo por nada. Depois a Milma Simões, ela falou assim, Roberto, minha amiga virtual, esse programa promete muita coisa boa, com certeza até pouco tempo atrás só se conhecia esse arroz branquelo, né? Agora me tornei diabética, passei por integral e acho delicioso, porque arroz é só ter imaginação. O que o arroz impera na mesa e olha, qualquer arroz se torna prato principal, só depende do jeitinho mineiro, com toda certeza, porque nós vamos falar nisso, ele como o protagonista, porque essa questão que é um outro preconceito que rola, falar, é só para acompanhamento, para acompanhar um arroz assim, um arroz assado, e não precisa, né? Depois o Hamilton Faria falou, minha mulher Marli faz um arroz selvagem que é ótimo e bom para a saúde. Arroz selvagem faz bem para a saúde? Sim, bem rico em minerais como selênio, zinco, vitaminas do complexo B, ele é fantástico. Ah, que legal. Gente, quer dizer alguma coisa? Fala pra gente. Os contatos estão todos aí. Agora entra no facebook.com/Brasil das Gerais. Deixa seu comentário lá também, curte a nossa página. No segundo bloco, o chefe Marcelo Lana vai nos ensinar a fazer um risoto. Ó, daqui. A gente volta daqui a pouquinho. Tchau.
Então, gente, no programa de hoje nós estamos falando sobre o arroz. Quem é que não gosta de um arrozinho? Eu adoro. Nós estamos falando são milhares, né, de tipos de arroz. Eu não sabia disso, não. Quer dizer, muito além desses que a gente conhece, muito além daquele arroz só para fazer companhia para outra comida, né? Nesse segundo bloco, nós vamos dar dica como é que faz um arroz gostosíssimo e ele, sem ser um acompanhante, como é o caso agora que eu estou aqui com o chefe Marcelo Lana, que ele vai nos ensinar, ele de família italiana, vai nos ensinar a fazer um risoto, que já tem um aqui, que é com queijo brie e de alho porró, que ele falou que é usado o alho porró de duas formas. Como é que faz? Vamos falar para os telespectadores o que precisa de ingrediente. O queijo brie é esse aqui, né? Que é uma delícia. Isso, esse queijo brie a gente está usando para decoração e para envolver no risoto a gente vai usar ele em cubos. Aí ele em cubos. Aí outra, a gente usa essa casquinha dele branca, então. Com tudo, sim. Não precisa de tirar, né? Não, pode deixar que dá um sabor muito bom. Esse aqui é o queijo parmesão. A gente está usando o grana padano, né? Que é um primo rico do parmesão. Uma delícia. Fica muito melhor. Esse aqui? Isso aí é o alho poró cortado em tirinhas finas e frito por imersão em óleo. Igual olha se que frita delícia! batata. Deixa um pouquinho, ganhou a corzinha. Pode provar. A gente coloca bom demais. um papel absorvente, dá um sabor muito bacana, uma apresentação muito legal. E ali o alho porró fresco, que vai ser envolvido. Isso aqui é o vinho, que a gente vai usar para deglaçar, e o arroz arbóreo. O vinho é fundamental no risoto, né? Sim, é fundamental. Além do sabor ácido que o vinho dá ao risoto, ele também, o álcool ajuda a abrir os poros do arroz, liberando mais amido. E depois que libera esse amido, o arroz consegue absorver mais líquido. E eu aprendi aqui no programa, porque, sinceramente, eu comprava o vinho branco para fazer o risoto, comprava aquele vinho mais barato. Bem baratinho. Aí veio um chefe e falou, não, você tem que colocar o vinho, é o vinho que você toma, é fundamental a qualidade. Aí eu passei a comprar um vinho, esse que eu tomo uma das dicas, assim, para mesmo. qualquer prato de culinária você fazer, a primeira coisa é a qualidade dos ingredientes. Você pode usar a técnica correta, se não usar ingredientes de qualidade, senão vai ter um resultado interessante. Então vamos à técnica correta de fazer um risoto. Então, vamos lá. Aí você coloca manteiga, né? Então vamos começar pelo azeite, a manteiga vai usar para finalizar. Ah, é? Isso, uma colher de sopa de azeite. Tá. Não é muito azeite, né? Azeite a gente coloca menos gordura no começo, para a gente colocar mais no final. Vai ser a manteiga, vai dar mais sabor. Depois a cebola. 2 colheres de sopa de cebola picada. A gente deixa refogar um pouco. Tá ligado, tá? Você tem certeza que tá ligado? Tá ligado. Então a gente deixa a cebola murchar levemente, mas sem que doure, né? Só uma leve murchada. Ah, tá. Não pode dourar, então. Não, dourar não é interessante. Porque vai passar cor pro risoto, né? A não ser que seja um risoto com fundo escuro, aí sim você pode deixar dourar. Aí não tem problema, que depois ele vai ficar escuro mesmo, né? Isso, aí não tem problema. Tá. E aí? Só esperar esquentar um pouquinho. A gente entra com arroz. Tá? A gente está usando uma xícara de arroz arbóreo. Essa uma xícara dá para quantas pessoas, hein? Dá para umas duas pessoas. 2 pessoas comem bem. Mas assim, muito bem servido, né? Não, muito bem. Ele absorve até 3 vezes mais o seu peso em água. Então, se você colocar 100 gramas, você vai ter 400 gramas de arroz cozido. Não, pois é. Por isso eu tô falando, lá em casa eu faço isso, dá para 3, 4 pessoas. Isso, o rendimento Mas aí, é bem porque aí grande. come outra coisa também e tudo, né? Isso. A gente... Aí, não deixa, então, o arroz fritar também, não. Ele tem que ficar bem aquecido, mas sem fritar, sem dourar. A gente tem que sentir bem o calor do arroz, né, na hora que estiver colocando. Que isso ajuda também a liberar mais amido, dá um cozimento, uma pré-gelatinização no amido, que vai ficar o resultado mais cremoso no final. Entendi. A gente começa a sentir o barulhinho do arroz torrando, né? Torrando bem de leve. E a gente entra com vinho. Uma xícara de vinho também para uma xícara de arroz. Ah, deu uma esquentadinha assim, não estava acreditando nisso. Aí esse vinho, ele vai auxiliar no sabor do risoto e também vai abrir os poros para liberar bem o amido, para ficar bem cremoso o risoto. A gente mexe sempre até secar todo o vinho antes de colocar o caldo de legumes. Esse caldo de legumes, assim, o melhor é a gente fazer em casa, né? Ah, não, com certeza. Fica muito mais aromático, muito mais saboroso. E o que a pessoa usa, hein? Porque me dá uma aflição desses coisa de tempero que você compra, caldo de carne, essas coisas compradas prontas. Caldos prontos têm muita gordura, muito sódio.
E no que você faz em casa vai ter só mesmo os legumes. Só os legumes, né? E pode pôr qualquer legume e Eu tudo uso mais. o Mirepoix, que é uma parte de cenoura, uma de cebola, uma de alho poró e salsão. Eu dou uma leve dourada na panela com um pouquinho de azeite, depois entro com água, deixo o fogo muito baixo, sem ferver, durante uns 40 minutos. Aí vai extrair os sabores, os aromas dos legumes como se fosse um chá, né? E sem deixar ferver para que esses sabores não evaporem. Realmente, acho muito melhor. Porque, Fica muito mais cheiroso, muito mais saboroso. Eu não sei, uma amiga minha de São Paulo, ela teve câncer de intestino. A primeira coisa que o médico falou para ela, corte todos esses temperos, caldos de galinha, de carne, tudo que é industrializado, não use nada. Aí eu falei, nossa, não vou usar mais essas coisas. Passei a fazer em casa e vi que pode ser legal, pode ser gostoso E também. fica muito mais fazer, saboroso né? que o comprado pronto. Com certeza. E muito mais saudável também. Bom, e aí? Você vai deixar secar? Isso, vai secando. Você pode ver que o vinho já está encorpado, né? Já não está aquele vinho muito ralo mais. Isso aqui é o amido que já está saindo do grão. Então, à medida que for secando, a gente vai colocando o caldo. O caldo também é bom de estar quente, sempre fervendo. Sempre, né? Sempre fervendo. Né? Pra gente não perder... É porque geralmente a gente coloca, depois desliga o caldo. Não, no final seca, você vai colocar mais caldo, ele não está fervendo, não. Aí você então... interrompe o cozimento do arroz, aí aquele caldo tem que aquecer, o arroz começa a cozinhar de novo. Entendi. Aí depois você esfria de novo. Então Entendi. o caldo sempre quente. Então que a gente já conseguiu reduzir todo o vinho. A gente vai colocar uma concha de caldo. E vai colocando o caldo aos poucos, Sempre né? aos poucos. Quanto mais ou menos, hein, de caldo a gente precisa de fazer? A quantidade exata de caldo varia um pouco de acordo com o tipo de grão. Se o grão está mais novo, está mais velho, o grão com colheita recente vai cozinhar mais rápido. Então a gente vai colocando e experimentando. Mas para uma xícara, varia aí de 300 a 500 ml de caldo. Agora, se sobrar, pode guardar no dia seguinte, pôr na geladeira, no dia seguinte fazer o arroz normal lá, o angolinha, Claro. numa água de legume, Vai ficar um arroz muito não é mais nosso saboroso. nutricionista, pode ficar bem nutritivo, não é? Ou perde. Não, vai aproveitar bastante as vitaminas e os minerais desses legumes que ficaram na água. Perde se jogar água fora. Pois é, e hoje em dia a gente vê muito que as pessoas estão, por exemplo, você vai fazer uns legumes e tudo, aí você faz no vapor, né? Então tem uma aguinha abaixo ali que fica na panela, né? Aquela água é interessante a gente usar também, ou no feijão, ou para fazer Sim, um arroz, se puder aproveitar. alguma coisa, não jogar fora, não é? Porque muito desses minerais vão para essa água. Então, se puder aproveitar, vai receber esses minerais de volta. Eu tenho feito isso, não entendo nada, mas eu falei, essa água, ela fica às vezes meio verdinha, né, de brócolis, que eu adoro e Absorve tudo. bastante. Bom, e aí? Esse caldo também pode ser congelado, congela muito bem, sem perder aroma, sem perder sabor. Congela também. Congela-se muito bem. Tem gente que até fazendo um pouco mais concentrado, congela nas forminhas de gelo Isso. e você vai pode... acrescentando para dar sabor. Tem gente que faz até como se fosse o caldo de carne ou de frango Isso. em casa. E isso é muito interessante. Faz, esfria, coloca na coisa de gelo. Aí você vai pegando aos poucos os cubinhos para temperar a sua comida, né? Então, Bem secou o legal. caldo, a gente entra com mais uma concha de caldo. E vai entrando com caldo até o arroz estar al dente. Sim. Né? O arroz do risoto ele tem que estar al dente. Você tem que sentir o grão na mastigação mesmo. Mastigar sentindo a crocância do grão, aquela crocância interior, mas sem que esteja cru. Né? Aqui eu vou interromper esse processo, a gente pegar um que já está mais adiantado. A gente vai conseguir... Pode colocar aqui? Pode. Pra gente ganhar tempo. Esse aqui já está com 300 ml de caldo. Então eu vou só continuar o cozimento. Vamos tirar só isso aqui, porque é forno, então eu vou colocar aqui em cima desse prato. Sim. Eu pus um forré com papel aqui embaixo. Melhor, ficou já até a marquinha dela aqui bonitinha. E aí tá. Então, Aí já você tá já com- trouxe um pré-cozido, Isso. que ele já tá bom. Isso. Se provar aqui já está al dente, Não, está beleza. crocante. Então a gente Tá. vai entrar com alho poró, Nossa, que dá eu vou muito ter que sabor. fazer o mais difícil, vou ter que experimentar. Não, essa parte é complicada mesmo. É muito difícil.
É a mais complicada, Isso. né? Então, ele tá mostrando aqui, gente, ele tá misturando, vai colocando mais caldo, né? Isso, o alho poró deixei para entrar com ele no final, porque a gente quer sentir um pouco a textura dele, a crocância que ele tem. Por isso que eu não entrei no início. Depois vem... Agora a gente vai entrar com queijo brie, mais ou menos 30 gramas de queijo brie em cubos. Ou seja, não é muito queijo brie, porque esse queijo também não é... Você não vai colocar tudo, não? Você deixou ali um pouquinho? Sobrou o restinho. Você viu como é que eu sou econômica? Não tem... Pois é, gente, que depois ia pro lixo. Esse queijo é maravilhoso. Então a gente entra com ele bem no final, para ele não desmanchar completamente. Sim. Para ficar uns pedaços dele ainda no risoto. Nossa, então tá quase pronto. Tá quase pronto. Agora a gente vai entrar com queijo grana padano, ralado fino, mais ou menos 50 gramas. Sim. Aí esse processo de finalização já é feito fora do fogo. Porque tá. a temperatura muito alta vai fazer com que o queijo derreta demais, que a manteiga derreta demais. Então a gente entra com ele fora do fogo. Então a gente vai colocar 50 gramas de cana padano. Nós não temos um outro prato aqui para colocar por cima, né? Aí eu vou misturar para dar cremosidade do risoto. Nossa, que beleza. É um prato muito rápido de ser Que feito. beleza. E o risoto é o tipo do prato que não espera a pessoa não pode atrasar para jantar, não, espera, né? não. Tem que estar todo que mundo é da já sentado. cozinha para a mesa, né? Isso mesmo. Interessante do risoto também é a gente começar a comer pelas beiradas. É igual o mineiro gosta de comer tudo pelo cantinho. A gente começa pelas beiradas, porque quando chegar no centro, o centro ainda está quente. É você começar a verdade. comer pelo centro, a beirada vai esfriando, você vai chegar no É igual final. a gente toma mingau quando era criança, né? Você Isso, começava pela beiradinha. pontinha e tal. Agora, esse Então- arroz a gente pode deixar pré-cozido e fazer depois, já que você está esperando e tal? Pode, a Ou gente não? deixa no ponto do vinho. Você pôs o arroz, dourou com a cebola, entra com o vinho, na hora que o vinho secar, você reserva. Você reserva, aí estaciona ali, mistura tudo na antes de hora. começar o grau. Ok. Então a gente colocou o grana padano, conseguimos uma cremosidade junto com o amido. Nossa, tá maravilhoso. A gente vai entrar com a manteiga, com uma colher de sopa de manteiga, pra gente Engraçado, conseguir... eu fazia errado, eu colocava manteiga no princípio. Eu gosto de ganhar cremosidade, depois a gente ganha um brilho com a manteiga. Por isso que eu gosto de trocar no final. A manteiga dá um brilho bem bacana. Dá um brilho muito interessante no risoto. E sempre essa parte de finalização fora do fogo. Que Né? delícia. A gente consegue ver os pedacinhos do queijo brie ainda. Né? E, por último, o sal. E alho porró é bom demais. Nossa, Sal também, fantástico. pouquinho. É uma pitadinha de sal, porque o queijo já tem bastante sal, né? Então a gente vai provando e a gente coloca um pouquinho de sal. Aí aquele alho porró que já foi frito, você vai colocar para enfeitar? Isso, pra decorar. Pra enfeitar, tá ali. Vamos lá. montar nesse lado de cá. Tá. Esse aqui, gente, tá montado, vocês estão vendo, né? Vai sair igualzinho. Olha que beleza. Uma delícia. Esse aí é o protagonista da história, não é? Esse aqui é o protagonista. Pode ser servido como prato principal, né? Enquanto ele vai servindo, em quais situações o nosso gastrônomo pode dizer que o arroz pode ser também prato principal? Se a gente for pensar numa paella, o arroz para mim é o ponto principal. Tá? Ele vai ter que ter essa mesma cremosidade, a mesma textura para ser sentido junto com os outros ingredientes. Tá? Porque a paella é uma infinidade de sabores que a gente vai colocar ali. Mas o arroz é o ingrediente que vai dar a textura e a finalização do prato. Então, para mim, ele é o principal aí nessa questão. Ou seja, tem várias formas, né? Agora, qual arroz mais diferente que você já comeu, assim, na vida, que você se deparou? Você falou, nossa senhora. Olha, tem algumas coisas que a gente come e fica assim, dá um sabor diferenciado, né? Então, a gente fica pensando, como é que ele foi feito? Então a gente vai buscar. É o que a gente estava falando, é o tipo do ingrediente ou o tipo do líquido que foi adicionado a ele, que vai dando o sabor, que você falou, o chá de jasmim. Chá de jasmim. Né? Isso dá também um outro sabor no que a gente vai comer. Então, assim, o arroz tailandês, ele tem umas características bem diferentes. E isso traz essa explosão de sabores na boca que deixa a gente, assim, realmente, né, extasiado. Isso E a forma de preparo também, né? É, a forma de preparo. Com certeza. Agora, antes você falava, deixa eu experimentar aqui enquanto tá quentinho, comer pelas beiradinhas, né? Isso, para chegar no centro com manteiga. Nossa, maravilhoso. Tá muito melhor do que eu faço. E o processo é simples, né? Não, é fácil. Só que o risoto não permite, assim, distrações, né? A partir do momento que você começa a fazer, tem que dar continuidade, prestando atenção, não parando de mexer. Aí não tem segredo.
Os segredos foram todos passados. Caldo quente, uma panela grossa. Nossa, tá uma delícia. Mais algum segredinho? É isso mesmo, né? A panela grossa, mexendo sempre, né? Não lavando arroz, coisa que a gente já falou aqui durante o programa mesmo. Não pode, né? Agora, você era um estudante de engenharia, que largou a engenharia, foi fazer bombom, né? Isso. Eu fazia engenharia, mas sempre com o pensamento assim, quando eu formar aqui, eu vou fazer algum curso na área de gastronomia. Então, fui pensando nisso desde o início do curso. Chegou no 5º período, saber, eu vou dar uma trancada na faculdade e vou enfrentar a gastronomia para me conhecer um pouco mais. E nessa vez que eu tranquei, eu não voltei mais para engenharia. Preferi continuar na gastronomia, como eu encontrei muito mais. E depois você foi fazer bombom? E fiz festas bombons, e tal. E depois você foi... Tem 2 anos você está numa... Eu não sabia que tem em Belo Horizonte uma casa só de risoto, né? Isso, no Sorriso. Lá é uma casa, assim, específica de risoto. Nossa, tá bom, gente. Tá a gente tem mais de 29 sabores de risoto, sem contar os que entram no final de semana como sugestão. Temos, durante a semana, também os pratos específicos do almoço, que é uma salada, um prato principal, uma sobremesa. Então, assim, totalizando, a gente tem mais de 50 sabores de risoto. E tudo, a pessoa pode criar, né? Pode. A gente até brinca um pouco também, assim, que o tradicional é o arroz arbóreo para se fazer risoto. Mas a gente também tem um risoto lá que é feito com arroz negro. Apesar de não ter amido, a gente usa a mesma técnica do risoto. Mesmo jeito? Mesmo processo, com arroz negro, só que ele é um cozimento um pouco mais demorado. No lugar do vinho branco, a gente usa o vinho tinto. E a gente consegue um resultado muito interessante. Eu vou fazer. E você usa o quê como tempero? Gente, estou dando conta de parar de comer. A gente usa o quê? Sal e pimenta do reino branca. É uma pitada muito suave de pimenta do reino branco como tempero. Mas como ingrediente, camarão, o quê? Para servir no risoto negro, a gente serve com peixe branco e uma crosta de castanha do Brasil. E tomate confitado. Então fica aquele risoto muito escuro, com aquela crosta amarronzada, tipo amadeirado, os tomates muito vermelho, manjericão verde, então fica um prato muito apresentável, muito Então bonito. você não mistura lá no meio como você misturou o queijo não, aqui, não, né? Nesse caso é servido à parte. O arroz no cantinho do prato, com peixe, a posta de peixe em cima, os tomatinhos fazendo decoração ali com manjericão. Nossa, que delícia. Agora, fala pra gente, o segredo de um arroz bem feito, é esse comum mesmo que a gente faz. Arroz de preguiçoso, você falou que é aquele tipo que eu faço, né? Você bota água, sal, alguma coisinha, ferve, coloca água, em 5 minutos, 10 minutos está pronto. Geralmente não dá uns 14 minutos o arroz está pronto. Mas ele é colocado na água fria, só com o tempero, alho e sal, o que a pessoa gostar de utilizar. Mas tem que ser o quê? Na sua opinião, tem que ser aquele refogadinho, que você dá uma queimadinha no arroz, põe alho, cebola... Ele dá um outro sabor, né? Quando a gente refoga, a gente extrai também esses sabores desses outros ingredientes que vão ser a base do tempero, né? A cebola torradinha ali, tudo, vai dar um toque a mais no arroz. Mas ele sendo o arroz preguiçoso, ele vai adquirir um sabor também legal, porque você está colocando alho, está colocando sal... E ele vai cozinhar da mesma forma. Mas qual o erro que você acha que as pessoas cometem na hora de fazer um arroz? Acho que é a dosagem da quantidade de água, que às vezes a pessoa não acerta e fala assim, meu arroz nunca dá certo. Então pode ser a falta de dosagem da quantidade de água e a quantidade de grãos que foi colocado na panela. É o único erro que vai ter. Agora, o produto final, agradando ao consumidor, nossa, ele está perfeito. Eu sou apaixonada com risoto, eu já acabei quase com risoto ali. E essa questão, voltando na história, né? Na China, parece que em alguns lugares ainda, que as pessoas, uma pessoa morre, eles fazem arroz, levam lá o arroz, colocam junto com a pessoa que morreu, sem tempero nenhum, que é a forma dela alimentar para a hora que for viajar para o além, não é? Isso. E os japoneses também. Os japoneses também fazem isso. Coreanos, chineses procedem da mesma forma. E tem um altar onde eles oferecem, né? E sempre arroz branco, o primeiro arroz do dia. Que delícia. Agora, você, Marcos, Sim. Eu estou vendo as pessoas usarem muito o pó, a farinha do arroz. Inclusive, eu conheço gente que faz em casa, bate no liquidificador, ou bate, sei lá, num negócio. Peneira.
Porque ela própria faz a farinha do arroz para fazer bolo, para fazer pão, para fazer doce, essas coisas todas. Faz bem? Então, tá muito em voga o uso de alimentos sem glúten. O arroz não tem glúten e no organismo parece, pelos estudos, que faz uma diferença no processo inflamatório. Então, muita gente tem trocado a farinha de trigo pela farinha de arroz em busca desse efeito, né, de ter um organismo funcionando melhor, né, principalmente aquelas pessoas que estão mais ligadas assim, com a estética, busca de um corpo melhor. Essas pessoas têm esse tipo de preocupação maior. Então, buscam a farinha de arroz ou outras farinhas também que não são de arroz, mas que também não tenham glúten, né? Com esse objetivo. Até que no programa, uma chefe já fez eu esqueci o que é a coisa que ela fez, é uma delícia, não é omelete, não parece com omelete, mas é aquela massa que você bate no liquidificador. Panqueca. Ela fez uma panqueca com farinha de arroz, justamente para quem tem intolerância ao glúten, né? Ficou uma delícia. E a gente não pode esquecer de falar do arroz como doce. Arroz doce. Não é que você fala assim que o italiano é o que você mais gostou na vida? É o melhor para o arroz doce, eu acho. É o mais saboroso. E fica perfeito. Por causa da cremosidade. Da cremosidade do amido. Mas lá na Itália eles fazem também o doce de arroz, ele mais sequinho também. Ele bota no forno, sabe? E coloca muita ricota junto. Quer dizer, há várias formas de fazer o arroz, né? Mas o que você quer falar mais do arroz antes do programa acabar, gente? E eu que não entrei nos telespectadores, oh meu Deus do céu. O que você quer falar mais do arroz, Keiko? Não tem a participação aqui? Eu pessoalmente gosto muito do arroz, né? Eu como eles puro, acho delicioso. E tem a questão da dieta que eu não sigo de forma alguma, né? Eu acho que a gente tem que ser feliz, então... Mas você não é obesa, né, querida? Você é magra, né? Mas já recebi conselhos, né? Não, tá precisando perder um pouco de peso. Vai caminhar. Mas eu malho tanto. Você já malha na cozinha, né? Já malha na cozinha. Mesmo. Mas assim, eu acho que as pessoas precisam consumir e arrisquem, né? Experimentem outros grãos. Né? Eu acho que tem que experimentar. Preconceito. O preconceito. Com certeza. Inclusive, gente, tem duas pessoas aqui, desculpa que eu estou cortando vocês, mas o programa está no final. O Marcos liga lá da cidade de Leopoldina, ele pergunta por que o arroz integral é mais caro, qual é o ingrediente dele, por que isso? E o Silvio do Bairro Nacional falou, sempre tive vontade de experimentar arroz integral. Como prepará-lo? Por que o arroz integral é mais caro, hein, gente? Questões comerciais só, porque... Agora, gente, para fazer é como faz o outro, né? Só que ele demora um pouquinho mais tempo para cozinhar. Vai absorver um pouco mais de água. Mas já, porque ele demora um pouquinho mais para cozinhar, mas ele é uma delícia. A última pergunta que eu posso fazer é José Maria do Tupi. Gostaria de saber se o arroz tem uma química que protege a garganta. Eu já ouvi falar sobre isso, mas não lembro direito. Parabéns pelo programa. Obrigada, José. Química para proteger a garganta? É muito não específico, sabemos disso, né? Ó, gente, viva o arroz. Ainda tinha mais história pra gente contar, né, Keiko? Eu tava com a pauta aqui cheia de coisa. Mas passou uma delícia. Marcelo, parabéns. Seu risoto, façam o risoto. Criem, depois vocês me contem, tirem fotos, mandam, que a gente mandem, por favor, que aí a gente coloca no facebook.com/Brasil das Gerais, tá? Gente, obrigada. Programa de amanhã, gente. Principal evento mundial para atrair jovens para a Igreja Católica. É a Jornada Mundial da Juventude, né? Pela primeira vez no Brasil. O encontro começa na terça-feira que vem no Rio e promete reunir mais de 2 milhões de pessoas. Peregrinos já estão chegando de todas as partes, principalmente os jovens, né? O Papa Francisco vai ficar a semana toda que vem no Brasil. Agora, o que a gente quer saber também, como os jovens, né, vivem o catolicismo hoje. Qual é o envolvimento deles com a Igreja Católica? E tem atração musical, vai ser a Orquestra Jovem de Contagem Bárbara, que vai apresentar aqui no estúdio o hino oficial da jornada, que é lindo. É nesta sexta-feira, é 7h30 da noite. Gente, obrigada por tudo, tá? Até amanhã. Tchau, tchau.